Cara, se liguem aqui. Acredito que vocês já assistiram alguma série de comédia e se depararam com essa risada. Bom, se você já viu, o nome dessas risadas são laugh tracks, ou, como o nome já sugere, as trilhas de risadas. Elas são muito usadas em séries do tipo sitcom. São aquelas séries sobre o cotidiano, como The Big Bang Theory, Chaves, Friends, Harry Danger e por aí vai. Mas agora, olha só como a cena fica sem essa risada. Romantic. So where's Mike? Oh, he's at the doctor. He didn't poop the whole time we were there. Mano, que negócio esquisito da porra, tá ligado? É totalmente constrangedor. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, soca o botão no like, se inscreve no canal e compartilha com aquela galera que ama uma boa série de comédia. Agora sim, bora pro vídeo! Bom, e essa ideia de estar acrescentando trilhas de risadas em séries, não só em séries, mas também shows de humor, surgiu lá em 1950 por um cara chamado Charlie Douglas. Esse cara, galera, ele trabalhava lá na CBS. E então, quando ele analisava antigamente as séries que eram feitas com plateia em si, da piada, às vezes a plateia não ria, ou em momentos que não era entre aspas para a plateia rir, eles acabavam rindo e estragando a interpretação dos atores. Então, vendo essa série de acontecimentos, o Charlie resolveu fazer a seguinte ideia: e se eu criasse uma máquina que controlasse esses momentos de risadas? Assim, eles teriam um time perfeito para poder elaborar a piada e logo em seguida vir a risada. Foi assim que surgiu as Laugh Box, com justamente essa ideia de controlar os momentos que as pessoas dariam risadas. Tanto é que parou de ter essa questão das séries com plateia, porque eles não precisavam mais disso. Eles tinham as trilhas de risadas que controlariam o momento certo da piada. E foi então, pessoal, que com essa ideia criada, surgiu o primeiro sitcom. Nesse caso, eu falo do The Red Skelton Show. Foi exibido em 1951. Como vocês puderam ver, ele já tem esse recurso de trilha de risadas elaborado nas cenas, o que dá um certo timing diferente. Vocês podem perceber que durante as cenas tem umas certas pausas para poder vir na edição essa risada, o que dá um tom completamente diferente quando a gente tira, porque basicamente todo o roteiro ele é elaborado para que essas cenas tenham essa certa importância, por isso que tem essas pausas durante as cenas, os diálogos de falas, que dá até um tom bem estranho e não tanto imersivo, sabe? É como se fosse realmente, você sente que atores esperando esse tempo de risada passar para poder continuar com o programa, o que dá um tom bem diferente. Só que agora, pessoal, o que antes dependia de um bom roteiro que elaborasse e construísse boas piadas, boas cenas de comédias, agora passou a voltar mais para esses diálogos com pausas, justamente esperando a risada para controlar as expressões e a imersão do público. E por incrível que pareça, esse estilo de comédia veio em cena e ganhou mais notoriedade. Tanto é que outras séries que surgiram implementaram esse sistema para poder criar os roteiros com base nisso. Eu estou falando aqui de The Mary Tyler Moore Show. Sort of a surprise. I've never made a pie before, but it certainly seems easy enough. Here, Mary, taste it. Seinfeld. I'm not gonna believe what happened to me at the doctor's office today. Not the gown again. MASH. Declared a shambles right after Captain McIntyre unscrewed Major Burns' clusters. Também Friends, que é uma das séries aí mais aclamadas, que também utiliza esse estilo de edição e de construção de piadas. You can't give her that. Why not? Because she's not 11. E com isso, pessoal, muitas séries, principalmente aí da CBS, implementaram essa questão das laugh tracks para poder elaborar melhor, para poder controlar o momento certo de rir, o que fazia com que muita gente perdesse a imersão, que muitas cenas que não tinham realmente graça, quando você tira essas risadas, elas, ao contrário de serem engraçadas, elas são constrangedoras, muitas vezes nem fazem muito sentido, perde completamente a imersão. E aí eles acrescentaram isso justamente para
controlar o momento certo. Olha, você deve rir nesse momento, o que não deveria ser o caso, né? Então acaba tirando essa espontaneidade da gente na hora de dar risadas. Outro ponto também é a questão do Chaves. O Chaves utiliza muito essas risadas que nem parece risada, parece outra coisa. Eu não me pergunto o que parece, que nem eu sei. Parece um demônio, sei lá, velho, o que é aquilo. Então que diabos você quer fazer? Nada. Nada? E com isso utilizou muito, você pode ver não só risadas, né, mas outros tipos de efeitos de plateia, como quando um personagem famoso aparece que tem aquela aclamação do público, sendo que não tem ninguém ali, sabe? Isso deixa muito estranho essas cenas. E aí, pessoal, com o passar dos anos, com várias séries assim que estão passando aí na tela que implementaram as laugh tracks, o pessoal foi vendo que realmente não era algo muito imersivo para as pessoas, dava um ar de constrangimento, por mais que funcionasse em alguns casos, dava para ver que era mais algo editado, não era muito imersivo, era algo mais artificial e que não prendia tanto as pessoas, por mais que tem muitas séries que são muito boas, que utilizam essa questão das laugh tracks, como The Big Bang Theory, como Friends. Não é um estilo que ele depende muito de roteiro, e sim esses pontos de risada, essas pausas durante os momentos de diálogo ali. Só que com o passar do tempo, pessoal, eles foram vendo que não era tão interessante assim e optaram por usar outros elementos para criar momentos mais cômicos. A gente pode citar o exemplo de The Office aqui, que usa muito o estilo de documentário falso, né? Os ângulos de câmeras muito específicos, é bem imersivo quando você para olhar, a câmera ela se mexe, você vê ali que ela em momentos que é para dar foco em algum personagem, para mostrar algum detalhe em específico, para fazer com que a gente se sinta mais imersivo e dê risadas. Todos esses elementos que não são tão artificiais assim ajudam muito a gente a dar boas risadas sinceras, diferente desse método da laugh track, que é muito mais de efeito manada, a gente ri porque tá escutando outras risadas. E com isso vocês podem ver que atualmente tem poucas séries que utilizam. Na verdade, eu acredito que não tenha nenhuma. Eu vou mostrar aí na edição caso ainda tenha alguma sendo exibida, né, atualmente, mas eu acredito que não. Uma das mais recentes foi a Henry Danger, a série Henry Danger, que foi exibida aí de 2014, teve o seu final em março de 2020, né? Então é uma das séries mais recentes que utilizam esse método. É uma série muito boa, mas é que nem eu falei, tem esses momentos, algumas cenas que quando você tira essas risadas fica muito estranho. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, eu espero ter sido claro aqui com a proposta das laugh tracks, né? Que não é um elemento tão imersivo assim, é algo muito mais artificial, que cria cenas que no lugar de serem engraçadas, elas acabam sendo perdido essa questão da imersão, você só ri por efeito manada mesmo. Mas eu também quero saber de vocês, o que vocês acham sobre isso, se é algo que não estraga a série, pelo contrário, melhora ela, vocês queriam que as séries que vocês gostam não tivessem esses elementos para ficar melhor, não perder a graça, né? Comenta aí embaixo. E eu vou nessa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.